E aí, Max, hoje vai ser diferente. Será que vai funcionar? Será que tá gravando aí? Acho que tá, hein? Microfone. Vamos ver. Vamos ver se vai dar bom. Fala, galera, beleza? E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Mais com Max e Ivan. E aí, como é que vocês estão? Hoje estamos indo pro terceiro episódio. Terceiro episódio. E aí, Max, como é que tá o teu sentimento até agora? Rapaz, estou muito confiante. Nós já tivemos mais de 15 mil visualizações aí nas nossas redes sociais, né? Num curto espaço de tempo, lá no YouTube também. Ó, temos quantos inscritos já, Ivan? 117 inscritos. 117, parece pouco, mas é só o início. É o primeiro passo para uma grande jornada. Começa sempre com o primeiro passo, não é verdade? Verdade. E hoje vai ser um pouco diferente, hein? Ah, é? Por quê? Hoje vamos ter uma convidada especial. Vai ser o nosso primeiro episódio com convidada. Verdade. Aí tinha que subir aquele sonzinho lá. Batendo palma. É isso aí. Ó, vou anunciá-la. Posso falar um pouquinho sobre ela? Deve. Vou falar sobre o currículo. Formada em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pós-graduada em Treinamento Desportivo. Mestre em Fisiologia, também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Especialista em LPF, Low Pressure Fitness, PNL, Programação Neurolinguística. Coach formada pela Febracis, criadora do método HIIT Training, trabalha com emagrecimento feminino. Na internet desde 2019 e já ajudou centenas de mulheres a emagrecer e recuperar sua autoestima. Estamos falando de quem? De quem? Veio pra cá, Adriana Muniz. Dri Muniz. Seja bem-vindo, Dri Muniz, ao nosso podcast. Legal. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você aí hoje vai ser a protagonista dessa roda aqui da mesa, né? Onde está vindo aí a fazer a abertura para demais outros participantes que nós já estamos conversando, para trazer aqui para essa conversa e principalmente esse desafio. É um desafio, né? É um desafio. Hoje é o nosso primeiro episódio com convidada. Não vai ser um pouco diferente, é desafiador, mas eu acho que vai funcionar muito bem, porque eu conheço muito bem essa mulher aqui. Dri, fala um pouquinho mais sobre você. Da onde você veio, aonde você está e para onde você vai. Primeiro, eu queria falar que eu tô me sentindo aqui a dona da bola. A dona da bola, porque já viu aquela criança que não joga nada de futebol, só que ele é o dono da bola, então ele é obrigado a jogar, entendeu? Então aqui hoje eu sou a dona da bola, que o estúdio é meu, então eu sou a primeira a ser convidada. Se é que entende. Entendeu? Meu pai, Adriana, só pra lembrar aqui, olha que legal. O meu pai, ele tinha uma quadra de futebol e a gente jogava futebol lá, só que ele era o dono da quadra, o dono da bola. E quando o time tava ganhando ali a partida, ele só desligava o disjuntor e falou assim, ó, acabou, ganhamos. Dono da bola e dono da quadra, manda em tudo. É bem assim mesmo. Bacana. É tipo isso aí, entendeu? Mas é isso, eu tô aqui pra falar um pouquinho, não sei do que, você. Falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha história, sei lá, o que vocês querem saber aí. Então vamos lá, começou de onde seu interesse aí pelo que nós vimos aí no seu currículo, né? Essa área totalmente esportiva, a área da, enfim, educação física, voltada algo pelo assim. corpo, né? Isso. Na verdade eu entrei na educação física meio que por acaso. Na época eu estudei, meu objetivo inicial era fazer medicina. Tinha um mosquito, agora não vai existir mais. Já era, foi-se nele. Foi-se de ralo. Arrastou pra cima. Então, eu na época eu estava no ensino médio e a minha intenção era fazer medicina. Então eu estava estudando para fazer medicina, mas no primeiro vestibular que eu fiz eu não fui aprovada e aí depois eu tive que parar de estudar, né? Tinha terminado o ensino médio, minha mãe não tinha condição de pagar para eu continuar só fazendo cursinho. E aí eu fiquei um ano trabalhando sem estudar, só trabalhando mesmo.
E aí, nessa, o ano foi passando, quando chegou no final, mais ou menos ali agosto, na época não era Enem que tinha, né? Faz pouco tempo, mas ainda era vestibular. E aí eu falei, o ano vai passar e eu não vou fazer nada, não tô estudando, não vou fazer nada, então eu falei, vou fazer um vestibular. Como na outra vez que eu tinha feito, eu tava estudando e não passei pra medicina, eu falei, não vou nem arriscar. Então eu vou tentar fazer outra coisa. E aí eu não sabia o que fazer, minha mãe falou assim, tu gosta de jogar bola, tu gosta de praticar esporte, então por que você não faz educação física? Que era aquela menina moleca. Aí eu falei, então eu vou tentar. Então fiz o vestibular e aí fui aprovada no vestibular para educação física e comecei aí nessa jornada aí de trabalhar com atividade física. Já tem quanto tempo isso? Poucos anos. Pouquinho tempo. Eu me formei em 2007, eu entrei na faculdade em 2003. Caraca. Bacana. Agora, olha só, hoje parece que o mundo da internet fala muito sobre emagrecimento, sobre ali tentar achar o padrão de perfeição, que acho que as mulheres tanto buscam a beleza, não só a beleza como a saúde. Eu sei que você se especializou sobre emagrecimento. Agora conta pra gente aqui, por que as mulheres sofrem tanto para emagrecer? E por que algumas, com muito sacrifício, ali conseguem, mas tantas não conseguem? Ficam ali, às vezes, eu percebo assim, as pessoas às vezes tentam emagrecer e não conseguem. Algumas mulheres ficam frustradas por causa disso. Eu acho que a nossa audiência hoje vai ter uma parte de mulheres assistindo, né? E que às vezes estão presas nisso. Às vezes elas querem emagrecer e não conseguem. Eu vi também no seu currículo que você trabalhou Febracis, né? Coach, que eu acho que trabalha com essa parte mental que ajuda a diminuir essa frustração. Mas como fazer isso? A pessoa está ali desesperada para emagrecer. Eu vejo assim várias mulheres com esse problema. Inclusive a minha mãe tem esse problema. Ela quer emagrecer, mas fica com dificuldade. Na verdade, é mais uma questão de estratégia do que uma questão de conseguir ou não. Porque quando você usa a estratégia certa, a pessoa vai ter resultado. A questão é que todo mundo quer um milagre, todo mundo quer tomar um remédio que vai fazer você emagrecer sem fazer esforço nenhum. Então, não é que seja fácil nem que seja difícil, precisa de determinação. É aquela coisa, a gente sabe que vai ter que treinar, vai ter que cuidar da alimentação, não fazer uma dieta, mas melhorar a alimentação, comer alimentos mais naturais, mais saudáveis, tem que ter um controle, né, de caloria, de quantidade de comida que vai comer, então isso tem que acontecer. E um exercício que vai realmente acelerar o metabolismo, que vai fazer com que a gordura seja queimada. Porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa vai para a academia fazer musculação, então ela não tem uma orientação de alguém que entenda o processo de emagrecimento, então ela vai para a academia, chega lá, ela faz uma avaliação física, aí um professor vem todo animado, porque o professor sempre tem a expectativa de ganhar um personal ali, um aluno de personal. E aí ele vai tratar ela super bem, vai montar uma série para ela, querendo que ela seja uma aluna de personal. E passa a série com ela na academia, ela fez aquela primeira vez, beleza. Quando o professor perceber que ela não vai se tornar aluna dele, isso infelizmente é uma realidade. Não são todos, lógico, mas na grande maioria dos casos é isso que acontece. Quando ele percebe que a aluna não vai ser aluna dele de personal, ele meio que vai partir para outra que tem esse potencial. Então ela se sente solta na academia, ela se sente sozinha, ela não sabe mexer naquele monte de equipamento, ela fica perdida e acaba gerando uma frustração e ela desiste, né? Fora que mesmo quando ele monta uma série, um treinamento, se ele não tem um conhecimento mais aprofundado em questão de emagrecimento, ele vai montar, fica ali 10 minutos na esteira, faz 3 de 15 desse, 3 de 15 daquele, 3 de 15 do outro, ela vai fazer, vai passar uma semana, 2, ela não vai ver resultado, só fica dolorida, ela desiste. Então é mais uma questão mesmo de estratégia, de você controlar a alimentação, quantidade de calorias, não precisa fazer uma dieta muito restritiva, porque também acaba gerando desistência, a pessoa não consegue manter muito tempo. Então se ela fizer uma alimentação saudável, com um controle ali de calorias e treinar de segunda a sexta, fazendo o treino certo, que acelera o metabolismo, ela vai ter resultado. Mas precisa ter constância, não adianta... A gente leva, às vezes, meses ou anos para engordar e a gente quer emagrecer em uma semana, 2, né? Então, não tem como
eu não sei se é assim com vocês aí que estão assistindo a gente, se é com o Max, mas comigo, às vezes eu tô empolgado, pô, tem que emagrecer, e aí eu vou na academia, eu me inscrevo, pô, vou lá, faço a inscrição bonita, né, legal, tu vai lá, preenche, parece que tu preencheu, tu já começa a emagrecer, sem fazer nada. E aí dá aquela animação, parece fogo de palha, né? Dá aquela animação, a gente vai, aí começa animado uma semana, 2 semanas, 3 semanas, aí tu já começa a vir dolorido, aí tu chega em casa frustrado do trabalho, tu acha, não, pô, hoje eu não vou não, hoje eu tô cansado, aí, pô, eu mereço hoje um chocolatinho só, eu mereço. E aí parece que a maioria é assim, tanto que eu tenho um amigo, um colega, Matheus, que tem uma academia, eu conversando com ele uma vez, ele disse que muitas pessoas se inscrevem, às vezes pagam mais barato para ficar num período maior, vamos supor, já vou pagar 6 meses aqui para ficar mais barato, e desiste. Agora, tem alguma estratégia ali, sei lá, não sei se acontece contigo também, Max, mas tem alguma estratégia ali mental de ficar ali ajudando a pessoa, sei lá, uma motivação, ou então criando algum mecanismo de disciplina para ver se a pessoa consegue se manter ativa? Porque eu acho que a maioria das pessoas fazem isso, né? O nosso cérebro, ele gosta de rotina. Então, se você conseguir encaixar o exercício na tua vida como uma rotina, da mesma forma que todo dia, se você trabalha fora, o teu celular desperta, você levanta ali 7 horas da manhã, toma seu banho, se arruma e vai trabalhar. Quando você acorda, você não fica pensando, será que eu vou trabalhar hoje? Será que eu não vou? Eu tô com uma preguiça de trabalhar hoje, acho que eu vou ligar e vou dizer que não vou. A gente não faz isso. Por quê? Porque a gente tem aquele compromisso. A gente tem que prestar conta a alguém, né? E com o exercício tem que ser a mesma coisa, tem que ser um compromisso que você assume com você, e o ideal é que você crie uma rotina. Então todo dia você treina no mesmo horário. E isso aí faz com que o teu cérebro se acostume com isso, ou você consegue vencer essa questão do desânimo ou da falta de motivação. Outra coisa que você pode fazer é criar um ritual na hora de treinar. Então, por exemplo, eu vou treinar quando voltar do trabalho. Então, antes de você sair para trabalhar, você já deixa o tênis que você vai usar, já deixa a roupa que você vai usar ali pronto, te esperando. Quando você chegar, você não tem que ficar pensando. Chegou, troca a roupa e começa a fazer. Porque ou bota uma música, isso é uma técnica de PNL que é muito boa. Você pega uma música que te motiva muito, que te dá ânimo para treinar. Então, enquanto você tá trocando tua roupa, botando tua roupa do treino, já bota aquela música pra você escutar todo dia, a mesma música, porque ela vai te dar o ânimo, ela vai te dar o gás, o teu cérebro ele vai entender que todo dia quando você escuta aquela música, é o start pra você fazer teu treino. Então, isso vai fazendo com que você mantenha a constância. Eu já usei uma estratégia parecida para outras coisas. Eu já usei uma estratégia parecida com essa para estudar. Porque eu tinha que estudar, tinha aquela rotina de estudo ali e eu, não conseguia. Chegava na hora, vou descansar, tô muito cansado, meu trabalho é físico, ficava cansado. E aí, chegava em casa e estudava. Aí qual era a minha estratégia? Eu já deixava a luzinha acesa, com um caderno já aberto, aí era só sentar e estudar. Só de deixar aquilo adiantado, só de olhar para aquilo ali, falei assim, não, agora não tem como eu ficar negociando. Aí eu já sentava e já começava a estudar. Mas eu acho que é uma técnica que serve para muita coisa, hein? Sim, gostei da ideia. Na verdade, a gente já tem feito isso lá em casa, né? E minha esposa, a gente vendo essas comorbidades que estão acontecendo, né? Porque às vezes a gente fica muito sedentário, trabalha bastante o dia inteiro, aí você quer dar a você essa recompensa de ficar sentado, deitado depois do trabalho, né, assistindo ali o seu filme, sua série, porque você merece, e é fato, e você merece, né? Mas o seu corpo também merece que ele seja ativo, né? E pelo incrível que pareça, nós somos produzidos e nosso cérebro ele foi criado também para fazer nada. Ele não gosta de perder caloria, ele não gosta de esforço, ele quer ficar quietinho. Por quê? Porque quanto mais ele se ativar, mais energia ele vai precisar. Então é um peso ali, né? 2 medidas ali terríveis. Mas a gente tem vivido essa questão dessa rotina e tem sido muito bom. Convidamos a vocês a começarem. Comece com uma caminhada, não gosta de academia, então vai para um pilates, não gosta de um pilates, faça alguma coisa, mas sai da rotina, né? Tri, nós somos, além de participar aqui do cenário teu, nós somos seguidores da Adriana também. Vamos lá, a gente está falando aqui do canal,
Fala um pouquinho dessa ideia, de como é que tu teve a ideia de falar, cara, vou pra internet. Então, começou na pandemia, porque na pandemia a gente não podia sair de casa, né? E na época eu fiquei com muito medo mesmo, né? Todo mundo doente, aquele negócio de ter que ficar em casa, ter que ficar em casa, ter que ficar em casa. E com aquele pânico todo, achando que todo mundo ia morrer, todo mundo ia ficar doente. A gente entra meio que numa ansiedade, uma preocupação, e a gente começou a ficar em casa sem praticar atividade física e comendo. Geralmente, quando a gente tá em situações assim, de ansiedade e tal, a gente quer compensar essas emoções na comida, né? Então é um conforto pra gente comer um doce, comer um pão. E aí eu mesma comecei a comer chocolate. Eu adoro chocolate, sou viciada em chocolate, então era às vezes uma barra de chocolate todo dia. A gente dividia entre família, lógico, né? Mas era uma barra de chocolate no almoço, às vezes uma barra de chocolate na janta. E nessa eu fui engordando, né? E aí, na época, eu já trabalhava com uma metodologia de dança, mas a dança, ela é uma atividade que é divertida, ela é uma atividade que te faz bem, te traz uma sensação de bem-estar, mas não é uma atividade que emagrece. Então, eu já era instrutora de dança na época, mas estava parada por conta da pandemia. E aí, foi aí que eu comecei a treinar em casa. Então, na época, eu conheci uma modalidade de treino que era com treino no ritmo da música, e foi aí que eu comecei a fazer essa aula. Gostei do tipo de treino, treinar no ritmo da música, eu gostei, e comecei a trabalhar com isso. Então, eu comecei a abrir turma, minha primeira turma, acho que eu tive 16 alunos, se eu não estiver errado, acho que foram 16, e aí depois no outro mês foram 23, e aí foi crescendo, né? E eu trabalhava então com esse método de treino no ritmo da música. Só que esse método usava músicas atuais, assim, e que falava muita coisa ruim. Conotação sexual, música que falava palavrão, e aquilo me incomodava muito por eu ter uma formação religiosa, né? Então eu me incomodava, ao mesmo tempo que eu pensava, eu tô levando bem-estar, minhas alunas mandavam mensagem me agradecendo, falando, ai, Dri, obrigada, você mudou minha vida. Então eu meio que justificava isso na minha cabeça, tentava justificar isso na minha cabeça, no sentido assim, eu tô fazendo um bem pra ela, então a música é só um detalhe. Mas isso me incomodava muito, porque eu tava ouvindo dentro da minha casa, eu tava entrando na casa das pessoas com uma música que eu não deveria ouvir nem dentro da minha casa. E aí meus filhos começavam a cantar e dançar aquela música, como é que eu falava com eles? Não, para que não é pra ouvir essa música. Então, e eles, não, mas tu usa. Então eu fiquei muito tempo nesse conflito. Até que chegou um momento que eu falei, chega, não dá. Ou eu vou ganhar dinheiro, porque eu ganhava bastante dinheiro na época que eu trabalhava com esse método, ou eu vou viver com a minha consciência mais tranquila. Posso ganhar dinheiro também, mas vou viver com a minha consciência mais tranquila. E aí foi nessa que eu saí dessa modalidade e comecei a montar os meus próprios treinos no ritmo da música. Hoje eu trabalho com 3 tipos de treino, né, que é o HIIT Training, que é o treino no ritmo da música, com músicas normais e sem nada de palavrão ou conotação sexual, coisas assim. Tem o HIIT Training cristão, que é com treino no ritmo da música, mas com louvores cristãos, remixados ou com ritmo mais animado. E também trabalho com treino de HIIT, que aí é com música, mas não no ritmo da música, né? E a gente faz o treino ali, um treino mais curto, mais intenso e acaba gerando mais resultado também. Então, dentro do meu programa tem esses 3 tipos de treino diferentes. Legal. Tu disse aí que começou na pandemia. Isso. Aí ganhou um pouquinho de peso. Sim. Aí você descobriu esse modo HIIT. Uhum. Isso você descobriu assim como? Para poder até mesmo a gente encontrar um meio de levar isso para mais pessoas que não descobriram isso ainda. Na verdade, eu falei, eu era instrutora de dança e um professor de dança que eu trabalhava assim, junto com ele começou a dar aula desse método. E aí eu vi que ele estava fazendo, então eu fui procurar também. Aí eu fiz aula com ele, fiz aula com uma outra professora e gostei, fiz o curso e comecei a... E tu teve resultado em você? Sim, eu perdi mais de 20 quilos. Caraca, só comendo um barrinho de chocolate por dia dava tudo isso? Engordei tudo isso e perdi. Poxa, tudo mais de isso. 20 quilos. Que massa.
Então, pessoal, ó, dá para acreditar na dança aí, ó, desse jeito. Pede Desse jeito. o editor pra botar uma foto aí do antes Então, e depois. Legal. é isso que eu ia falar, que eu já vi, acompanho muito a Adri de perto ali nas redes sociais, eu vi que tem muitas mulheres que emagreceram muito. O que o HIIT tem de diferente? Por que o HIIT emagreceu tanto? Tem umas moças lá que eu vejo lá que emagreceram 20, tem pessoas com 30 quilos. Eu falei, caraca, tirou uma criança daquela pessoa. Por que o HIIT emagrece? Então, porque, como eu falei no início, se a pessoa não tiver a estratégia certa, o tipo de exercício certo, ela acaba não tendo resultado. Esse treino, ele faz com que o seu metabolismo acelere. Na verdade, ele faz o seguinte, ele aumenta o gasto calórico, né? Tanto na hora do treino, quanto depois. Então, se você faz um treino intenso, o HIIT é treinamento intervalado de alta intensidade. Então, seja ele no ritmo da música ou não, você faz um treino intenso com intervalo. Então, você faz, sumiu a palavra agora, dá um estímulo intenso e depois você recupera. Pode ser parado ou ativo, mas uma velocidade mais lenta, uma intensidade menor. É tipo o meu futebol? Mais ou menos isso. Dá aquele tiro e para, dá aquele tiro e para. Só que é mais coordenado. O futebol é livre. E aí, quando você faz isso, o teu corpo, ele consome mais oxigênio na hora do treino, ele gasta mais energia na hora do treino e esse consumo de oxigênio, ele fica mais alto até depois que você parou. Então, você treina hoje, você vai ficar até 48 horas depois queimando mais calorias por causa daquele treino que você fez. Então, ele ele acelera o teu metabolismo, ele aumenta o teu gasto calórico até quando você estiver dormindo depois, estiver trabalhando. É por isso que faz com que tenha mais resultado. E aí por isso que às vezes a pessoa vai pra academia e não consegue resultado. Por quê? Porque ela fica lá, 3 de 15, aí para, olha o celular, conversa, aí faz mais uma de 15, aí vem o outro, tem que revezar o aparelho. Não dá o estímulo. Entendi. E aí não tem resultado. Entendi. Agora veio na minha cabeça aqui uma coisa que eu ouço muito aí pela internet, tem roda de amigos às vezes, o pessoal fala, que a gente come as nossas emoções. E eu consigo trazer isso para a minha realidade com facilidade. Se eu estiver estressado, sei lá, me dá fome, eu como muito mais. E por que isso? Por que a gente desconta as coisas na comida? Não sei se... Desde ir trabalhar, né? Não, vai capinar mais meio metro de areia. É impressionante. Se eu estiver muito estressado, eu posso estar com a barriga cheia, mas não é um comando do meu corpo mesmo, biológico, falando assim, tu precisa comer que você está com fome. Não, mentalmente, fala assim, vou comer para, sei lá. Na verdade, o que acontece? Quando a gente come, principalmente alimentos doces, carboidrato, né, pão, massas, coisas assim, a gente libera certos hormônios, a gente libera certos neurotransmissores. Dopamina, vocês já ouviram falar, né, de dopamina? Você fica vendo, por exemplo, mexendo no celular, a gente está ali rodando a tela do celular, então a gente tem aqueles picos de dopamina. Essa mesma coisa acontece quando a gente come um doce, por exemplo. Quando quando um viciado em droga usa droga. Então, a gente tem uma liberação de dopamina, a gente tem uma liberação de serotonina. A dopamina é o hormônio da excitação, assim, de você estar animado. E aí você pensa, eu tô cansado, eu tô triste, eu tô desanimado. Então, quando você come um doce, você tem uma liberação de dopamina e aquilo te dá uma sensação de prazer. A serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, você come aquilo, você tem um aumento de serotonina, você tem uma liberação de serotonina ali. Então, isso faz com que você se sinta melhor. Então, você tá triste, tá cansado, tá aborrecido porque brigou no trabalho, brigou em casa. Quando você come um doce, você sente aquele conforto. Só que essa sensação, ela é temporária. Então, você comeu, sentiu, voltou pra sensação ruim de novo. E aí, o que você vai fazer? Vai querer comer de novo, porque você quer outra... Por isso que o viciado em droga, ele fica naquele círculo ali vicioso. Porque ele come... Ele usa droga, aí o efeito vem, ele fica bem, o efeito vai, ele busca mais uma droga. E é a mesma coisa com a comida. Então, se a gente acaba entrando nesse círculo vicioso, porque a gente fica ansiosa, ou chateada, ou estressada, cansada, a gente come. Aí a gente engorda. Aí, porque engordou, a gente fica chateada, aí a gente fica deprimida, aí a gente fica ansiosa, porque engordou, porque não tá se sentindo bem, aí você come de novo. Aí você...
vai cada vez afundando mais. Agora, quando a pessoa pratica atividade física, ela também libera dopamina, ela também Isso libera que eu ia serotonina, ela perguntar. também libera endorfina, que é o hormônio do prazer. Então, quando a pessoa... Eu sempre falo assim, tem outras atividades que a pessoa pode fazer que tem essa mesma liberação desses hormônios e que não vão engordar. Exercício físico. E aí também tem coisa que é muito individual. Por exemplo, se a pessoa gosta de... Aí nesse caso, por exemplo, dançar é bom, porque aí não emagrece, mas também não engorda. Então, eu gosto de dançar. Vai dançar, bota uma música em casa e dança. Não, se você deixar de comer pra dançar, tá perfeito. já vai. Ou, por exemplo, tem gente que gosta de ler. Então, se você se sente bem lendo um livro, vai ler. Tem gente que se sente bem andando no meio da natureza. Então, ela vai andar, ela vai sentar numa praia, observar. Então, é a pessoa descobrir o que dá prazer pra ela e trocar a comida, a compensação da comida por outras coisas que trazem essa compensação também, mas que não vão fazer ela engordar e entrar nesse círculo vicioso de continuar engordando e ficando mal. Agora eu vejo uma tendência na internet de muita gente falando sobre alta performance, muita gente falando, e parece que é o contrário, o cara não busca serotonina, parece que ele busca o contrário, busca dor. Não sei porquê, não consigo entender, talvez você vai conseguir explicar melhor. Por exemplo, banho gelado, eu vejo lá alta performance, o cara toma banho gelado, e o cara vai fazendo umas certas atividades que parece que é para causar dor. Por que isso? Na verdade, não é que é para causar dor, mas é porque ele quer provar para ele mesmo, para o cérebro dele, que ele é capaz de suportar essas situações de desconforto. Porque se você consegue entrar numa banheira de gelo, se você consegue tomar um banho gelado às 5 horas da manhã, mostra pra você que você é capaz de enfrentar desafios e vencer esses desafios. Então tá tudo na mente, né? Se eu conseguir 5 horas da manhã tomar um banho gelado ou entrar numa banheira de gelo, por que eu não vou conseguir ficar sem comer um doce quando eu estiver chateada? Por que eu não vou conseguir ir além no meu trabalho pra poder ganhar mais? Então tá aí uma dica para alta performance aí. Se sentir confortável no desconforto, é mais ou menos isso. Ainda que você tá estressado, ansioso, que nem eu fico nervoso, eu quero comer qualquer besteira, mas eu tenho que estar mastigando. Parece que Come cenoura. Se eu conseguir me sentir confortável no desconforto, ou seja, eu vou estar com aquela vontade imensa de comer, e se eu conseguir me sentir confortável mesmo com essa vontade de não comer, já é um vencer para alta performance. Eu estou desconfortável em estudar porque estou com sono, tá tarde, mas eu vou estudar assim mesmo. Sim. Acho que a ideia é essa, né? É conseguir viver bem com desconforto, e aí você consegue atropelar aquelas barreiras que atrapalham a gente a se desenvolver. Mas esse aí já é um passo que, por exemplo, quando a gente está falando de emagrecimento, no meu caso, por exemplo, eu trabalho com mulheres que são mais obesas, mulheres que são sedentárias e querem mudar de vida. Nesse caso aí, uma mulher, por exemplo, que está sedentária, que está muito acima do peso, se ela já entra numa situação de se desafiar a fazer algo que é muito difícil para ela, a chance dela desistir é muito grande. Então, por isso que eu sempre falo assim, pra gente começar a criar esse hábito que o Max e a esposa dele estão fazendo, pra gente começar, o ideal é que a gente procure alguma coisa que seja boa de fazer. Por que o método que eu utilizo, o HIIT Training, é bom? Porque a gente treina com música. Então, parece que a gente está dançando. Aquilo traz prazer, apesar de você sentir dor, apesar de você sentir a coxa queimar, apesar de você ficar cansada, traz uma sensação de prazer muito boa. Eu tenho alunas, a Jussara, por exemplo, Andréia, tem alunas que falam assim, Dri, a melhor hora do meu dia é a hora do treino. Então, elas passam o dia todo ansiosas, esperando o momento dela treinar. Então, porque é uma coisa prazerosa. E aí, quando a gente fala da pessoa conseguir manter a constância, o ideal é que ela, pelo menos, comece por uma coisa que é prazerosa. Porque senão ela vai desistir logo no início. Então, depois que eu comecei, e aí eu consegui criar essa rotina e consegui fazer com que o exercício vire parte da minha vida, até chegar nesse ponto de que esse é o melhor momento do meu dia, aí eu posso dar mais um passo e começar a me desafiar a fazer
outras coisas que são mais difíceis. Entendi. Então o segredo, assim, o segredo é começar devagar, passo a passo, sem 880, porque comigo é 880, por isso que eu desisto rápido. Ah, não, vou começar minha dieta aqui, já paro com açúcar, paro com isso, paro com aquilo, tento entrar na dieta, faço exercício, e aí daqui a pouco eu falei, pô, isso aí não é vida não, aí eu paro e já Vem o efeito rebote. Agora vai vir um momento polêmico. Essa aqui a gente não pode deixar passar. Eu quero saber a opinião de uma especialista em emagrecimento sobre canetas emagrecedoras. O que você acha? Eu nunca usei, tu já usou, Marcos? Já fui usuário. Já foi usado? Pô, eu nunca usei, mas sou propenso. Vou falar para Conta a vocês sua assim, experiência. na experiência. Eu, no caso, começou com a minha esposa, ela que me levou para esse caminho. Né? Começou com ela e ela foi tendo resultados e tal. E eu fui fazer um exame de sangue e tudo, levei para uma endócrina também. E eu estava pré-diabético. Meus pais são diabéticos, né? E eu fiquei assustado com aquilo. A ideia das canetas, elas vieram para esse público. O público que sofre com a insulina, com a questão da diabetes. Para poder ajudar a controlar uma causa mais rápida, para te tirar da doença em si, né? Sim. E aí, comecei a usar a caneta. Resultado? Teve resultado? Tive bastante resultado. E na época, quando eu comecei a usar a caneta, eu estava com 120 quilos, mais ou menos. É muito pesado para minha altura e tal. E aí eu fui até 93 quilos. Caramba, 27 quilos. Só que num período de um ano, usando a caneta um ano. E aí, poxa vida, felizaço e tal. Aí já começa, você adquire uma coisa boa, mas também veio coisas ruins com isso. Eu perdi muito quilo, com isso eu perdi também a minha musculatura, começou a me causar uma tendinite no meu joelho e também um desconforto muito grande no meu ombro. E por quê? Porque eu perdi a massa que a gente chama de massa magra, né? Massa muscular, né? E aí, com isso também aconteceu uma outra coisa. O meu corpo, ele já não aceitava mais aquela dosagem. Ele já estava querendo mais e mais. Eu falei assim, não, cara, eu não vou ficar na base disso. Aí veio o efeito rebote, né? E aí eu voltei a ficar pesado de novo e coisa e tal. E aí agora nós estamos no processo de emagrecimento, só que agora totalmente voltado para uma melhor a educação alimentar e a rotina, né? Hábitos novos, né? De ir para uma musculação e tudo mais. Então, eu fiz 1 ano e meio de pilates num estúdio. Cara, me resgatou, me devolveu a musculatura que eu precisava, minhas dores sumiram, né? E aí agora, esse ano, a gente resolveu se desafiar. Falei assim, cara, eu nunca gostei de musculação, né? E principalmente, eu nunca gostei de musculação e acordar cedo. Eu tenho esse desafio, cara, gigantesco. Mas a gente colocou isso na nossa vida e já virou um hábito. Então a gente sente falta. Então nós temos ido agora, 5h30 da manhã, a gente tem que acordar e vai pra academia. E, cara, é muito bom. Então fica a dica, né? É difícil mesmo, é ruim mesmo, mas vai sendo assim mesmo. E o melhor de tudo é você poder proporcionar para o seu corpo o que nada ilusório vai te dar. Então você sente você cria uma conexão quando você faz a sua atividade física, você cria uma conexão mental e sentimental pelo teu esforço. Então logo, você não quer jogar isso por água abaixo. Sim. Então você come um pedaço de bolo, você come um doce, mas você não vai comer com a mesma proporção porque você fala assim, caraca, não, peraí, lembra o que isso pode causar e tal, né? Então, sobre experiências de canetas, né, o uso dessas canetas emagrecedoras, eu tenho essa visão. Talvez se eu tivesse feito o uso da caneta para poder me ajudar na reeducação alimentar e acoplado a esse processo, a musculação, a coisa toda, talvez eu teria me desmamado dessa caneta e teria ficado com o que era de bom, que era ter sido emagrecido, né? Então é isso, da minha parte da caneta é isso, mas aí, Dri, joga, né? Experiência fantástica. Na verdade, é mais ou menos isso. A obesidade, ela é uma doença.
Então, como ela é uma doença, em alguns casos, ela precisa ser tratada com remédio. Da mesma forma que, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma pré-diabetes e o médico consegue reverter isso com exercício. Às vezes a pessoa tem um pouquinho de pressão alta e, o que até aconteceu com você quando era Sim. novo, ele tinha pressão alta, ele começou a fazer exercício, a pressão dele recuperou e ele não precisou tomar remédio. Mas tem que ter um acompanhamento do médico. A mesma coisa a obesidade, ela é uma doença. Em alguns casos você precisa de um remédio. Em outros, talvez não. Eu não sou contra, eu sou a favor, mas tem que ter exercício, tem que ter alimentação, porque o grande erro da pessoa que usa essa caneta, é que ela não vai sentir fome. Quando ela não sente fome, ela para de comer. Parando de comer, comendo muito pouquinho, ela não percebe. Mas, igual o Max falou, ela começa a emagrecer, ela perde gordura, mas ela também perde massa muscular. O metabolismo dela fica mais lento. Então, naturalmente, ela tende a se movimentar menos durante o dia, ela tende a ficar mais prostrada mesmo, né? E tudo isso vai deixando o metabolismo dela mais lento. O fato dela perder massa muscular faz com que o metabolismo dela fique mais lento. Então, imagina que ela hoje pesa 100 quilos, ela usou a caneta, ela passou para 70 quilos. Ela perdeu gordura, perdeu músculo. Aí ela parou com a caneta, ela voltou a comer. Às vezes não é um efeito rebote, mas ela perdeu massa muscular. O músculo, ele é metabolicamente ativo. O que significa isso? Ele queima gordura, ele queima caloria, ele usa energia. A gordura não, a gordura fica ali, parada. O músculo, ele usa energia. E aí, se ele perde massa muscular também, e ele volta a comer normal, o metabolismo dele tá mais lento, então ele vai engordar, porque ele tá usando menos energia, ele tem menos músculo, o corpo dele tá usando menos energia. E aí ele começa a engordar. E aí ele volta para os 100 quilos, só que esses 30 quilos que ele recuperou não são de músculo, não tem mais músculo ali, foi só gordura. Então ele continua, e aí o metabolismo dele fica mais lento. E aí vai ser mais difícil para ele emagrecer depois. Então, se a pessoa usar a caneta, parar de comer, não fizer exercício, o resultado não vai ser bom. Vai emagrecer? Vai. Vai perder peso? Vai. Mas a longo prazo o resultado não é bom. O que a pessoa precisa fazer? Usar a caneta, comer, principalmente proteína, para não perder massa muscular, para você tentar no mínimo manter a massa muscular, fazer musculação, fazer um treino, um HIIT também, para ajudar na queima de gordura, mas fazer musculação, nesse caso, a pessoa que usa caneta, ela precisa fazer musculação, ela precisa... E aí quando eu falo musculação, não precisa ser na academia especificamente, pode ser em casa, com peso do corpo, peso, ou na academia. Mas ela precisa dar o estímulo para aumento, ou no mínimo a manutenção da massa muscular. Porque aí, desse jeito, ela vai perder gordura, aí ela tem um emagrecimento real. E aí, se ela consegue... usando a caneta, manter a massa muscular dela, o metabolismo dela vai continuar no ritmo que estava. Então, quando ela parar, se ela fizer uma alimentação ali com uma quantidade de proteína maior, continuar fazendo a musculação, aumentar a massa muscular dela, vai ser difícil ela engordar de novo. Porque aí o metabolismo dela está mais acelerado. Ela está magra, com mais músculo, e o metabolismo dela vai estar mais acelerado, então vai ser difícil engordar. Então, usa a caneta, usa, mas treina a musculação, come, não pode ficar sem comer, tem que comer proteína, para que o resultado possa ser um resultado que você vai conseguir manter a longo prazo. Então fica aqui como conclusão desse pensamento das canetas. Mentira, não existe nada de resultado sem esforço. Se você tiver um resultado sem esforço, a promessa, a venda que eu enxergo, que a galera vem falando sobre isso, é uma promessa sem esforço nenhum. Aplica a caneta e emagreça, olha que fácil. É fácil demais, sem esforço nenhum. Não dá certo. O resultado acontece. Para dar certo, né, de acordo com o que você falou, para dar certo, para você não ficar com problemas de saúde nem nada, você tem que pode fazer o uso da caneta se necessário for, mas tem que ter o esforço do exercício, mesmo sem fome vai ter que comer, ainda mais se for fazer exercício e não comer, pode passar mal, né? Sim. Pode dar uma hipoglicemia. Na verdade, assim, a caneta, qualquer remédio para emagrecer, antigamente a galera tomava uns outros remédios também que
aceleravam o metabolismo, Sim. né? A base de hormônio também, mas enfim. O remédio, gente, ele cumpre o que ele fala. Então, se eu tomo um remédio para pressão, ele vai baixar minha pressão. Se eu tomo um remédio para controlar meu apetite, ele vai controlar meu apetite e eu vou perder peso, eu vou emagrecer, né? Perder peso, principalmente, porque quando a gente fala, existe uma diferença entre emagrecer e perder peso. Emagrecer é você eliminar gordura do seu corpo. Agora, perder peso é você diminuir o número da balança, é diminuir o número que apareceu na balança quando você subiu na balança. Já quando você emagrece, às vezes o peso da balança nem diminui tanto. Porque se eu tô fazendo exercício, eu tô perdendo gordura e tô ganhando massa muscular, às vezes o meu peso na balança nem muda tanto, mas eu emagreci. A gente consegue perceber isso na roupa, né? Sim, na roupa, nas fotos, nas medidas, esse resultado fica visível assim. Se você subir na balança, você vai ficar frustrado, né? Mas, então assim, quando ele corta o teu apetite, quando ele inibe o teu apetite, você não vai comer, você vai perder peso, isso é um fato. Então ele cumpre o que ele está prometendo. A questão é, você vai conseguir manter isso depois? A longo prazo, qual o resultado? E uma coisa muito importante que a gente precisa ressaltar também é que essas canetas, elas são novas. Então, não existem estudos a longo prazo dos possíveis efeitos colaterais que podem vir a ocorrer. Tô dizendo que não deve tomar? Não. Mas Atento. é uma coisa nova. E aí, assim, os estudos que tem foram feitos com pouco tempo. A gente não sabe aí 5 anos depois o que pode causar, 10 anos depois o que pode causar. Porque é uma medicação nova. Então, pode ser que lá na frente tenha... Hoje não existe nada que fale. Existem alguns casos aí de algumas pessoas, às vezes, que desenvolvem algum problema ali, mas é muito raro. Então, os benefícios são muito maiores do que qualquer malefício, né? Mas a longo prazo a gente ainda não sabe, porque não teve tempo ainda para fazer esses testes. Mas ela cumpre, o remédio ele cumpre. Então, aquele remédio antigamente que o pessoal tomava que acelerava o metabolismo, ele acelerava, a pessoa emagrecia, perdia peso, mas ela recuperava depois. Porque quando você para o remédio, eu tenho pressão alta, eu tomo remédio para pressão e a pressão fica controlada. Quando eu paro de tomar, o que acontece? Ela sobe de novo, porque eu não tô curando aquilo. Não é igual um antibiótico, você tá com uma infecção, você toma um antibiótico e cura a infecção. Não, é uma doença crônica. Então eu tomo um remédio pra cortar meu apetite, ele vai inibir, ele vai cortar meu apetite. Então naquele período eu não vou comer. Quando eu parar de tomar, parou o efeito, eu vou querer comer de novo. E aí, se eu comer de novo, eu vou engordar de novo, e aí entra naquele problema que eu falei. Pô, bacana. Agora eu queria saber da Adri aqui, se tem alguma aluna sua que tinha essa dificuldade toda de manter por muito tempo ali fazendo a atividade física, não fica no 880, que começa de degrauzinho, vai, melhora, começa a tomar mais água, começa a fazer. Se tem algum caso entre as tuas alunas que dura muito tempo, que teve assim uma mudança de hábito grande? Na verdade, tem várias alunas minhas que tiveram muitos resultados. O que eu tenho, assim, por exemplo, a Jussara, que ela eliminou mais de 40 quilos. Caraca! Né? E ela não gostava de fazer exercício, ela mora num lugar que é mais distante, então acho que não tem academia perto, ela nunca gostou. E ela é uma dessas que fala que o melhor momento do dia dela é a hora que ela tá treinando. E ela treina todo dia. Se ela não pode fazer ao vivo, por exemplo, ela faz gravado. Assim como ela tem várias outras, né? Às vezes eu não gosto de falar assim nome de uma ou de outra, porque... Pode acabar esquecendo também. Todas elas são importantes, especiais. Mas assim, como eu falei, como é um tipo de exercício que é muito prazeroso, então... muitas alunas minhas entram nessa, né? Eu tenho uma aluna, por exemplo, Jaqueline. Eu fiz um desafio com as minhas alunas, foi um desafio de 100 dias. Na verdade, a gente já terminou o segundo desafio agora dos 100 dias, mas eu desafiei elas e falei, se vocês fizerem 100 dias de treino, 100 dias de aula, quem fizer os 100 dias vai ganhar um presente. Sem faltar. 100 dias. Não, elas poderiam faltar, mas... não é uma competição de uma com a outra, mas elas precisavam fazer 100 dias. É dela com elas mesmas. Isso. Então, eu falei, não é uma corrida, não é a primeira. Todas que fizerem, vai ganhar. Completarem os 100 dias vão ganhar. E aí, algumas alunas minhas falaram, eu lembro agora da Jaqueline, que ela falou assim, Adri,
que bom que você fez esse desafio, porque eu nunca consegui ficar 100 dias treinando. Ela falou que não conseguia nem ficar um mês treinando. E por conta desse desafio, que foi só um detalhe, ela conseguiu fazer o primeiro e tá terminando aí o segundo. Então, às vezes, são umas coisinhas assim que a gente faz, estratégias, né? Só o fato da gente ter um calendário e ela precisa botar um check ali nos dias que ela treinou e ela sabe que ela vai ganhar um presentinho no final, aquilo motiva ela a cumprir, né? Ali aquele desafio. Sim, muito bom. Muito bom, gostei da ideia. Pode falar o spoiler? Qual foi o presente? O primeiro foi uma lumináriazinha, Adriana Muniz ali com a... Que Magrela massa. da Dri, Magrelas da Dri, que eu chamo minhas alunos de Magrelas da Dri. E o segundo, uma garrafa do HIIT Training. Agora uma pergunta aqui. Por que você chama elas de Magrela da Dri se elas ainda não estão magrela? Porque tudo é uma questão de pensamento. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita é o que a gente ou é o que a gente vai se tornar. Então, se você pensa que você é uma pessoa que é obesa, se você pensa que você é uma pessoa preguiçosa, se você pensa que é uma pessoa que nunca vai conseguir emagrecer, nunca vai ter resultado, é desse jeito que você vai ficar. A partir do momento que você começa a pensar, eu sou magra, eu sou uma pessoa que me exercito todo dia, eu sou uma pessoa que come bem, então ela começa a pensar, eu faço parte do time das magrelas da Dri, eu posso não estar magra ainda hoje, mas eu faço parte desse time de mulheres que são magras, que se alimentam bem, que treinam todo dia. Então, só dela pensar isso, ela já deu um passo para se tornar isso, né? Já está ativando o cérebro. Essa informação que a Adri passou agora é fundamental. Às vezes a gente acha que a gente é menos ou menor, né? E várias vezes a gente acha que não dá conta de fazer alguma coisa. E essa mentalidade é muito importante para trazer o nosso valor. Porque se a gente não acredita na gente mesmo, quem vai acreditar? A gente vai perder para a gente mesmo. Agora, tem casos de depressão lá mulheres que estão deprimidas e de repente começa a melhorar, porque o exercício também ajuda a melhorar na depressão, né? Sim, sim. Como a gente falou no começo, né? Quando a gente estava falando ali da pandemia, da ansiedade, de comer as emoções, o exercício físico, ele diminui os sintomas de depressão. Então, se a pessoa... É lógico que às vezes quando ela tá naquela crise, ela não consegue sair da cama, ela não consegue fazer. Mas no momento em que ela tá um pouco melhor, se ela consegue criar esse hábito de fazer exercício, isso ajuda e faz com que ela tenha menos crises, né? Que ela se mantenha mais ativa, com humor melhor. O exercício, ele melhora o humor, ele aumenta a disposição. Ontem, uma menina falou pra mim assim, eu saio de casa às 6:30 da manhã, chego 6 e pouca da noite, como que eu vou fazer? Ela falou, eu tô precisando, eu quero fazer, como que eu vou fazer? E aí eu falei com ela, Vivi, olha o nome dela, eu falei, Vivi, deixa a roupa separada, é o que eu falei pra você, deixa a roupa separada, chegou em casa, já bota a roupa, já faz o treino. Porque às vezes a gente acha assim, eu tô tão cansada, eu já trabalhei o dia todo, eu tô muito cansada, eu não vou conseguir fazer exercício. Mas a gente se engana, porque quando a gente faz o exercício, a gente tem mais disposição para fazer as atividades do dia a dia. Então, quando você está cansada, quando você está desanimada, é aí que você precisa fazer o exercício, porque isso vai te ajudar a ter mais disposição, ter mais ânimo para trabalhar, para fazer suas atividades. Então, quando a gente fala de problemas emocionais, questões emocionais, depressão, ansiedade, o exercício é um dos melhores remédios para isso, porque a depressão é química, né? São alterações ali hormonais que a pessoa tem que levam ela a estar daquele jeito. Se ela consegue fazer um exercício que vai liberar uma química no cérebro dela que ajuda a reverter essa situação, então ela vai caminhar aí para, não vou dizer uma cura, mas pelo menos uma melhora do estado dela, né? É impressionante a nossa natureza, como Marx disse no início, a nossa natureza lá no princípio, o que a gente queria? É só economizar energia. Era difícil a disponibilidade de calorias igual tem hoje. Hoje você vai no mercado, compra qualquer coisa, então a nossa mente não mudou. O mundo mudou, mas a nossa mente não mudou. E brigar com a nossa mente direto não funciona. Então a gente tem que criar estratégias. Por exemplo,
A gente, o Max está nesse desafio de acordar cedo. Eu também já passei por esse desafio, mas hoje eu consigo lidar bem com isso. Mas quando você chega à noite, você coloca o despertador lá para tocar, o horário que você está planejado a acordar, tua mente vai fazer de tudo. Vai, cara, para que eu vou acordar agora? Tua mente, não, cara, agora é hora de dormir, é hora de economizar energia, não vamos gastar energia. A gente tem que comer açúcar e ficar quietinho, paradinho, para não gastar energia, não é verdade? E acumular gordura, porque se faltar comida, você está abastecido. O nosso corpo trabalha nessa dinâmica. E aí o que a gente tem que fazer? Tem que parar de negociar. E existem algumas estratégias para parar de negociar para tudo. Para você melhorar a performance no estudo, para melhorar a performance na hora de acordar, para fazer o que você tem que fazer. O que você faz? Tenta parar de negociar. Tem estratégias, vamos supor, bota o celular mais longe, e ele vai tocar lá longe, você vai ter que levantar. E não pensa. Não pensa. Se você pensar, você vai começar a discutir com aquela vozinha, que parece que são dois, né? Você e a voz. Não, dorme mais um pouquinho, você merece, você trabalhou muito ontem. Não, é o teu cérebro te convencendo. E aí você levanta, vai lá e segue aquela atividade. Por exemplo, você acordou 6 horas da manhã, botou o celular, acordou. Aí você vai e começa, sei lá, faz uma oração, ou vai trabalhar, ou vai fazer uma caminhada, um exercício. Com o passar de um tempo, você fazendo isso várias vezes, o teu cérebro vai começar a entender. Ele vai começar a entender, cara, isso é bom, isso me faz bem. E aí você para de lutar, aquela voz não vem mais, e aí você começa a sentir falta daquilo. Assim como você falou na sua experiência agora, que você já sente falta de ir para academia. Mas no início não sentia falta, no início era, vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí tem as estratégias, já deixa o tênis separado, as coisas prontas, já deixa o livro aberto ali se tu for estudar, já deixa o celular distante. Tem um amigo meu que contou uma experiência legal, ele falou assim, cara, eu preciso orar de manhã, ele queria fazer uma oração todo dia de manhã, ele simplesmente acordava em cima da hora e saia correndo. Aí ele comenta lá, ele fala assim, não, coloquei meu celular com as escrituras debaixo da cama mais longe, onde eu não alcançava. Então ele tinha que descer da cama, aí na hora de descer para pegar o celular e pegar as escrituras ele já estava ajoelhado. Então não tinha desculpa, era só fazer oração. E aí era uma estratégia, mas é interessante, ele contando essa experiência lá meio louca que ele criou, mas é interessante que através das estratégias, assim como a Adriana criou as estratégias para as alunas, assim como uma moça que nunca conseguiu fazer 100 dias de exercício, conseguiu completar, por quê? Porque das estratégias mentais para vencer o cérebro. Não é que a gente tem que vencer o cérebro ali por uma janela de tempo gigantesca. Tem alguns hábitos que se constroem com 7 dias, com 21 dias, tem vários estudos sobre isso, mas a gente tem que vencer essa etapa, porque a nossa cabeça vai estar sempre lutando com a gente, aquela vozinha, não, hoje é sexta, vamos descansar, começa na segunda dieta, começa a sua dieta na segunda, e aí você vai estar sempre negociando. Enquanto você estiver negociando, você não consegue avançar. Tá sempre perdendo, né? Dri, então nesse período todo, nessa quase 20 anos de carreira aí, qual foi o momento assim mais difícil para você, dentro da tua carreira? Pandemia? Não, na verdade, o momento mais difícil foi quando eu trabalhava na escola. Ela não contou essa parte. Conta aí essa parte. Depois que eu me formei, eu fui trabalhar em academia. E aí eu trabalhava em sala de musculação, trabalhava com natação. Tive uma época também um pouco difícil, eu fui coordenadora da natação numa academia que eu trabalhava, foi um pouco difícil. Mas eu passei no concurso da prefeitura aqui de Petrópolis, né, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Então eu passei em primeiro lugar no concurso da prefeitura. Caraca. E aí entrei toda animada, falei, porque tudo que a gente quer é estabilidade, né? Sim. Tem estabilidade, concurso e tal. E eu comecei a trabalhar na escola, mas não foi uma experiência boa, não era uma coisa que eu gostava de fazer. Então não foi agradável, eu me sentia mal, porque a realidade é que assim, hoje em dia, a maioria dos professores de educação física, tem muitos que são apaixonados e gostam e fazem um trabalho maravilhoso, mas tem outros que são encostados, é concursado, não tem estabilidade, então ele chega lá, dá a bola, os garotos ficam jogando bola, as meninas ficam dançando no cantinho, ou fazendo qualquer coisa, e ele ganha o salário dele e tá tudo certo. Mas eu não me sentia bem com isso, eu não me sentia bem de dar bola e joga futebol aí, e as meninas ficam conversando. Então eu pedi exoneração e saí e troquei a estabilidade pelo desafio. Agora ela falou um negócio importante ali que passou batido.
eu lembro quando ela estava se preparando para esse concurso e não teve uma preparação assim longa. E como que você conseguiu passar em primeiro lugar? O que aconteceu? Não, na verdade, assim, eu sempre fui da área mais da fisiologia, né? Fisiologia é a ciência que estuda o funcionamento do corpo. E eu não sei se foi sorte, bom, deve ter sido, né? Porque quando eu fiz a prova do concurso aqui da prefeitura, a Tinha prova só você e foi... mais um? Não. Então não pode Mas ter sido sorte. Não, Não, pode. eu digo- Concurso público, passar em primeiro não foi Não. sorte. Não, é porque a prova ela foi mais técnica, assim. Ela tinha mais perguntas de fisiologia Dentro da tua área. Aham. do que na parte de educação mesmo. Então, a parte de didática, a parte de filosofia, essas coisas que são mais da educação, não caiu tanto na prova. Então, a minha sorte foi que a prova foi mais voltada para uma área mais técnica, né, da educação física. Então, engraçado que quando eu fiz a prova, quando eu saí da prova, eu falei, ih, acho que eu não fui muito bem, não. Mas depois, quando saiu o resultado, eu falei, caramba, eu passei em primeiro lugar. Que massa. Foi legal. Parabéns. Então, que resultado, hein? o seu período aí que você fala que foi difícil foi esse período em que você ficou enclausurada lá dentro de um colégio. Na verdade, eu não ficava dentro, né? Eu ficava fora. Porque a gente ficava na quadra e ficar ali, a condição de trabalho dos professores da rede pública, municipal ou estadual, pelo menos aqui, não são as melhores condições. Então, ficava em pé na quadra, no sol. Poucas escolas têm quadra coberta, tem escola que nem quadra tem. E aí, na época, eu devia ter o quê? Uns 20 e poucos, 30 anos. E eu ficava pensando, cara, quando eu tiver 40 anos, quando eu tiver 50 anos, eu não vou querer estar aqui em pé no sol, sabe? E ouvindo desaforo de aluno que te xinga, te desrespeita, sabe? Então, não era nem assim, eu não gostava, não era nem da questão da educação física em si. Até isso eu gostava. A questão era, os alunos não tinham tanto interesse, os meninos querem jogar só futebol, então quando você vem com uma proposta diferente, vamos jogar um handball, vamos jogar um vôlei, vamos fazer um circuito, eles não curtem muito. Você tem que lutar muito contra a resistência para vencer isso e fazer eles gostarem, né? Acontece, mas precisa de um esforço muito maior. E isso me desanimou, sabe? De ter que ficar lutando contra essa barreira aí. Então, e o fato dessa questão de os alunos não xingar e não gostar de fazer, você não tem muita autonomia, você não pode reprovar, você não pode tirar um aluno da aula e deixar ele de castigo, entre aspas, se ele fizer alguma coisa que você não quer. Então, você não tem jeito nenhum para educar ou corrigir o aluno. Então, era muito difícil assim, lidar com essas situações. Então, eu fiquei muito desanimada. E aí, depois disso aí, qual foi o seu próximo passo? Você pediu exoneração e aí? Não, daí eu fui trabalhar com o meu marido na empresa dele. Eu fiquei um tempo fora da educação física, trabalhando com ele lá. Aí a gente trabalhou bastante lá na empresa, fez ela crescer bastante. Só que aí eu comecei a sentir falta, né? Eu ia pra academia, me exercitar, fazia aula de dança, gostava muito de dança. Então eu ia fazer aula de dança e tal, e aí eu comecei a ter vontade de voltar pra minha área. Aí foi nessa que eu fiz o curso para ser instrutora de dança, comecei a dar aula de dança, aí a gente montou um estúdio de dança e aula coletiva, só que a gente montou o estúdio em outubro. Quando foi em fevereiro, começou a pandemia. Aí a gente teve que fechar. No prazo ali de 3 ou 4 meses, mais ou menos, começou a pandemia. Aí a gente teve que fechar. E aí foi quando eu comecei a trabalhar na internet. Digital. Aí que Tá. veio o digital. Então vamos lá. Agora, a gente lida muito com frustração, né? Eu acredito que tomar essa decisão de você fechar o estúdio, porque foi uma situação que não foi incompetência, não foi falta de crescimento na área, mas foi uma coisa que foi imposta pela situação, senso comum. Era lockdown, era tudo para acontecer e foi imposta que você tinha que fechar. E aí? Na verdade, na época eu não cheguei a ficar tão frustrada porque foi uma porta que se fechou para outra se abrir. Uhum.
porque hoje em dia, com essa oportunidade que o profissional de educação física tem de trabalhar no online, no digital, a gente tem um custo muito menor com a capacidade de ter um resultado muito maior. Porque se eu trabalho numa academia, num estúdio físico, eu tenho uma limitação de alunos. Eu tenho um espaço e eu tenho uma limitação. Aquele espaço me dá uma limitação. A questão da escala, né? Isso, e aí eu só vou dar aula para aquelas pessoas que moram naquele bairro, né? Agora, quando a gente fala de digital, de online, internet, a gente não tem limite. Eu posso dar aula aqui, eu tive aluna já do Japão, tenho aluna que mora em Portugal, tenho alunas já tive aluna dos Estados Unidos. Então a gente consegue trabalhar no mundo sem fronteiras. todo. Poderia ser chamada aí de HIIT Training Sem Fronteiras. Tá? O interessante é que já tinha uma porta aberta, então saiu de uma e entrou em outra. Mas se não tivesse essa porta... Mas essa porta já existia? Você já estava caminhando? Porque não. O mundo digital veio literalmente com muita força na pandemia. Então, assim, por exemplo, o que eu quero entender aqui? Eu estava dando aula no estúdio. Puxa, fechei, vou ter que fechar. E agora, o que eu vou fazer? Quanto tempo levou isso? O que eu vou fazer para caraca, vou fazer no online? Então, a gente fechou o estúdio em fevereiro. Quando foi em julho, eu fiz o curso e comecei a trabalhar no online. Foi esse período. E o que tu ficou pensando nesse processo ali de fevereiro a julho? Além de comer chocolate de manhã e de noite. Fiquei pensando que todo mundo ia morrer, que todo mundo ia ficar doente. Mas primeiro eu fiquei sedentária, eu fiquei com dor no corpo. Meu corpo doía muito de não fazer exercício, dor nas costas e tal. E aí isso que começou a me incomodar. Eu tava engordando e tava com dor nas costas, dor no corpo. E isso. E aí também, eu tinha uma menina que eu conheci na internet, nem lembro como que eu cheguei naquela... uma página, um negócio no Facebook lá, uma comunidade, sei lá, de mulheres que são da mesma igreja que eu. E aí tem uma menina lá, que era a dona da página, a administradora lá, que ela fazia umas aulas de exercício. Ela também é formada e ela fazia umas aulas lá. E aí, na época, ela me chamou pra dar uma aula de dança lá, né? Que eu já dava aula de dança. Então, aí eu dei uma aula lá e tal. Online? Online. Legal. E aí foi nessa que foi começando, né? Essa questão do online. E aí depois teve esse professor que eu conhecia, que eu comecei a treinar com ele. Eu fiz 1 mês de aula com ele. Depois eu fiz 1 mês de aula com uma outra professora, porque eu queria experimentar 2 professores diferentes pra sentir. E nesse meio tempo eu já me inscrevi no curso e já fiz. E aí eu nem pensei mais em voltar pro físico, porque o estúdio tinha aluguel, luz, água, IPTU, deslocamento. E aí eu trabalhando em casa, né? Lógico que a gente tem um custo de ferramentas que a gente utiliza, software, não sei o que, tem. Mas o custo é muito menor e a escala é muito maior. A possibilidade de escala é muito maior, então compensa. Qual foi o máximo assim de alunas que você deu aula assim, sei lá, ao mesmo tempo? Numa aula, eu não sei, mas assim, eu já tive mais de 400 alunas inscritas. Caraca. Assim. Mas é porque a aula é ao vivo, mas não são todas que fazem ao vivo. Então, mas assim, 400 pessoas inscritas. Foi mais de 400 ao mesmo tempo. Imagina numa academia, gente. Imagina 400 pessoas numa academia fazendo aula coletiva. Pô, não tem como. A escala na internet é surreal. Muito bom, muito bom. E agora, quais são seus planos para o futuro? Rapaz, não sei. Assim, eu tive... Quando eu trabalhava com essa outra metodologia, eu cresci muito, né? Porque eu tinha um nome de peso por trás. Então, eu cresci muito, consegui manter ali um faturamento bom durante muito tempo. E quando eu parei de dar aula do que eu dava, né? E comecei com o meu próprio método, teve uma queda. Porque eu já não tinha aquele método por trás que era conhecido e, né, e as pessoas conheciam aquele nome, então teve uma queda. E aí, hoje é um pouco mais desafiador para mim conseguir alunos, porque eu desvencilhei deles e estou fazendo o meu próprio. Então sou eu sozinha,
sem um nome de peso por trás. Mas o meu objetivo é esse. Na verdade, assim, o meu propósito... Lógico que esse é meu trabalho. Eu achei engraçado, gente, porque tem uma menina que me ajuda a fazer a parte comercial, né? Ela faz as vendas pra mim. E ela me mandou um print de uma pessoa que entrou em contato com ela e perguntou assim, vocês não atendem pelo SUS? Eu falei... Aí, prefeito. Aí, ó. Você não aí, governador, essa oportunidade. de estado, prefeito, ó. Vamos colocar... Não desperdicem essa oportunidade. Já pensou vocês implantarem esse sistema e reduzir no custo de remédio para pessoas que estão aí, ó, paradas, blá, 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 tudo por conta do sedentarismo? Tirar a sobrecarga do SUS. É isso aí. Bom. Mas eu achei muito engraçado, assim, porque esse é um dos desafios que a gente tem na internet, porque... A internet ela tem muita informação de graça, tem muito treino gratuito, tem muita coisa. E aí, às vezes, a pessoa quer só de graça, sabe? Então, isso é uma dificuldade que a gente tem, porque tem gente que manda mensagem e fala, eu pensei que era de graça, não sabia que tinha que pagar, né? Então, assim, é o meu trabalho. É daqui que a gente tira o sustento da casa também, né? Mas, ainda assim, só o fato de eu conseguir ajudar as minhas alunas a se transformarem, a recuperar a autoestima, sabe? É muito bom você ver a pessoa... Você vê a pessoa lá, obesa, com vergonha de ir numa praia, e aí passam, sei lá, 3, 4 meses, ela tá lá de biquíni, mandando foto no grupo, entendeu? Porque ela tá na praia. Que alegria, então, né? Isso é o que motiva a gente a continuar. Lógico que o dinheiro faz parte porque é o trabalho, né? Ninguém trabalha só pelo amor. Mas ver essa transformação da aluna voltando a gostar de si, se amar e tirar foto, coisas que ela às vezes não fazia. Tem gente que no início não manda foto nenhuma. E aí quando ela começa a emagrecer, ela começa a mandar foto no grupo porque ela tá se sentindo melhor. Então, isso é o que motiva. Então, apesar de hoje eu não ter o mesmo resultado financeiro que eu tinha quando tinha um método maior por trás, só o fato de eu ter alunas que têm resultado, ter alunas que confiam no meu trabalho e me acompanham durante todo esse tempo, isso já é muito gratificante para mim. Legal, muito bom. E aí, Ivan? Cara, eu achei muito interessante esse episódio, cara. Muito interessante. Quantas pessoas aí vão se destravar? Ó, ela é especialista em mulheres. Eu sei que muitos homens assistem, né? E sei também que todas essas técnicas funcionam para homem também. Então, você que está assistindo aí, eu espero que tenha destravado um pouquinho aí no âmbito de saúde aí da sua vida, que você consiga também, não só no emagrecimento, né? Mas as estratégias que a Adri apresentou aqui, que ela usa com as alunas dela, pode ajudar a gente em qualquer área da nossa vida. Ó, Magrela da Dri, cara. Usa isso. Se você não sabe quem é, cara, você já escolhe o que você quer ser. Não fica achando que você é menor, que você é inferior. Eu acho que hoje a gente pode ajudar com muitas travas. Muitas travas. Uma coisa que o meu programa ele é exclusivo para mulheres por 2 razões. Primeiro, porque eu treino no ritmo da música. Geralmente é uma quantidade menor de homens teriam interesse, né? Então, apesar da gente, o Ivan já ter feito aula comigo, né? A gente pode até colocar uns vídeos aí se a galera quiser ver. Acho muito legal. Quem quer ver o Ivan dançando? Vai lá no meu Instagram, vai lá no meu Instagram que tem lá uns vídeos já. Então, não que o homem não possa fazer e não que o homem não vai ter resultado, ele vai ter também. Mas eu preferi focar na mulher por conta de ter o treino no ritmo da música e porque a gente no grupo, a gente tem liberdade para as meninas mandarem foto. Às vezes manda foto só de biquíni, às vezes tem mulher que manda foto de sutiã. Então fica uma coisa mais... Então vou fazer um comercial aqui, a minha área de venda chegando. Ó, um comercial aqui. Você que é homem e tá assistindo esse vídeo aqui agora, envia o vídeo para tua esposa, fala, olha que bacana aqui o podcast que eu assisto aqui dos garotos, e agora tá falando de... E se a sua esposa se inscrever, você faz junto, você só não vai postar foto lá no grupo das meninas, mas você faz junto, quando cara. Quando o Ivan começou a fazer aula comigo, quanto tempo tu fez? Não deve ter dado nem um mês, né? Eu fiz pouquinho tempo porque... Eu assisti, foi umas 3 danças suas. Eu fiz algumas semanas, só que o problema
É coordenação, né, Adriano? Aqui Minha foi coordenação. Cara, e pior, gente, eu não sou ruim de futebol. Eu jogo futebol, já adoro futebol. Meu filho adora futebol. E eu tinha esses problemas com o professor de educação física. Educação física, esquece, é só futebol. Pra mim sempre foi assim. E handball também eu gostava. Então eu joguei sempre futebol. Aí eu com esse pensamento, falo, cara, futebol, pô, faço lá meu malabarismo lá no futebol, isso aí vai ser moleza pra mim. Gente, é muito complicado. Eu tenho dificuldade com dança e com exercício no ritmo da música. A Adriana ia pra um lado, eu ia pro outro. Assistam lá no meu perfil no Instagram aí. Que... Mas dá certo. A gente teve duas coisas boas. Primeiro, quando ele começou a fazer, alguns maridos das minhas alunas fizeram, e teve uma que falou que o marido dela perdeu 10 quilos. Ele ganhou 10 quilos fazendo aula. E é engraçado que quando eu dou aula, eu dou a transmissão da aula pelo YouTube, mas eu faço uma transmissão pelo Meet também pra gente se ver. Então ela ficava na frente da câmera lá do Meet pra eu ver, e ele fazia escondido pra eu não ver que ele tava fazendo também. Mas ele fez e ele perdeu mais de 10 quilos. 10 quilos, né, que ela falou. E o Ivan, ele não continuou com as aulas, mas ele começou a fazer exercício e começou a melhorar a alimentação. E aí ele emagreceu também, foi mais de 10, né? Foi mais Agora 10. já tá recuperando, que igual ele falou, é 8,80. Eu peguei firme, dei aquela emagreci legal, tava ficando forte. E aí, de repente, começou a vir um desânimo. E aí, trabalhando muito, cheio de coisa pra fazer. E aí, eu tava dando aquela desculpa, cara. Autorresponsabilidade. Bota a mão na tua barriga aí agora. Bota a mão na barriga, aperta a barriga. A culpa é tua. Cada barriga que você tem, a culpa é sua, de mais ninguém. Não terceiriza a culpa pra ninguém. Não bota desculpa. A barriga que você tem é resultado do que você comeu. Eu falo assim, eu não sei, meu metabolismo é lento. Esquece isso. Isso aí é só um pretexto para você não melhorar a sua performance. Então, ó, bota a mão na barriga e assume. Fala, essa barriga que eu tenho, porque eu vacilei. Vai ter um corte, hein? Isso vai ter um corte, hein? Mas... Coloca a mão na barriga e assuma. Agora, ó, mas tem uma coisa. Você trazendo qualquer problema que você tem na sua vida, você trazendo autorresponsabilidade e levando para o consciente, sabendo que a responsabilidade da onde você está e as decisões que você tomou, que você escolheu, a partir daí é só para cima. A partir daí você escolhe o que você tem que fazer e fala assim, não, eu vou melhorar, eu vou assumir isso aqui, vou criar essa estratégia, vou resolver aquela faculdade, vou resolver o meu emagrecimento, vou resolver minha saúde, vou resolver minha vida espiritual, vou resolver minha vida financeira, meu casamento, minha família. Você pode resolver tudo, mas primeira coisa, traz para o consciente, traz no consciente sem terceirizar a culpa é sua. Onde você está, a responsabilidade é sua, de mais ninguém. Agora, Max, eu acho o seguinte. Eu treino todo dia que eu dou aula. Você e a tua esposa estão fazendo. O que isso quer dizer? Desafio lançado. Desafio lançado. Porque ele tá lançando um desafio pra vocês. Mas, desafio, ó. Então... Acompanhe comigo. Sentiu o puxão de orelha, né? Vou fazer. Agora o compromisso é público, vocês anotem aí. Compromisso público. Pode anotar aí e pode ter certeza que a performance aí na saúde vai vir. Vamos ver. Coloca a mão na barriga. Vai vir. Bota e fala. A culpa é sua. Ele me mandou um vídeo esses dias. Mandei um meme pra minha esposa, olha que bacana. Um lugar, não lembro onde era. É um país lá na África, Ele botou assim, que os homens lá, que tinham a barriga maior, eram os mais admirados e bonitos, né? Eu acho que ele quis jogar alguma indireta pra mim. Eu falei assim, é melhor tu ir pra lá então, né? Dá não, né? Não dá não. Cara, tu falou de barriga. E antes aqui a gente tava batendo um papo. Dri, fala sobre aquela especialidade que ela tem quando a mulher fica grávida. LPF, Low Pressure Fitness, Isso aí. O que acontece? Geralmente quando a mulher fica grávida, geralmente não, sempre, quando a mulher fica grávida, para a barriga crescer, o neném poder crescer, acontece um afastamento ali da musculatura abdominal, né? A gente tem o reto abdominal, que é esse músculo que dá aqueles gominhos aqui. Então ele fica ali juntinho do lado do outro. Para o neném ter espaço para crescer, ele dá uma afastada, barriga cresce. Quando o neném nasce, às vezes essa musculatura não fecha completamente, então fica um espaço ali. E isso é o que a gente chama de diástase, né? Diástase abdominal, esse espaço que fica ali depois que o neném nasceu. É de fácil percepção? Só um
um profissional da saúde que vai conseguir identificar que está um diástase ali? Na verdade, quando a mulher ela tem, por exemplo, eu tenho um estômago muito alto, eu tenho uma barriga de pochete, aquela barriga que fica aqui embaixo, ou ela tem uma barriga que parece uma barriga de grávida, o tempo todo aquela barriguinha, provavelmente ela tem uma diástase. Tá vendo aí, meninas? Então, para você identificar mesmo, não é um teste muito difícil de fazer, não. Ela vai deitar no chão, deita no chão, dobra a perna, como se fosse fazer um abdominal, apoia o pé no chão, e aí vai fazer um abdominal mesmo, contrai assim o corpo, né? E aí você pega com esses 2 dedos, você vai enfiando ele aqui no meio, bem no meio da barriga. Se em algum momento, daqui de cima até lá embaixo, ele afundar mais, o dedo entrar, provavelmente ali tem uma diástase, né? E aí que é esse afastamento que ele afastou e não voltou completamente. A solução? Então, em alguns casos, quando é assim, mais do que 3 centímetros essa distância, ela precisa de uma cirurgia para fechar. Agora, menor do que isso, a gente consegue reverter com essa metodologia do LPF, que é aquele método que você faz respirações ritmadas em posturas específicas para você conseguir ativar a tua musculatura interna abdominal. Quando você faz isso, a gente faz aquele vácuo abdominal que suga a barriga. Quando você faz essa respiração nessas posturas, quando você faz o vácuo abdominal, às vezes a pessoa pensa que é só o vácuo, não é só o vácuo, a respiração e a postura já ajudam. Quando você faz tudo isso, você tonifica a tua musculatura abdominal interna, ali, principalmente os transversos. E quando você faz isso, você cria como se fosse uma cinta natural. Às vezes você não fecha a diástase, mas você recupera a função da parede abdominal. Porque o que acontece? Quando você tem uma diástase, a gente tem um negócio chamado pia, que é uma pressão que tem ali dentro do corpo para os seus órgãos não colarem. Então você tem essa pressão ali para ficar tudo no lugar. Quando tem essa diástase, essa pressão ela joga um pouco a barriga para frente, porque tem um espaço ali para ela passar. Se você tonifica a musculatura, por mais que às vezes ela não feche completamente, mas ela tá tonificada, ela vai segurar aquilo. Então os órgãos, essas coisas não vêm aqui para frente, você consegue manter ali. Então você recupera a função da parede abdominal, que é sustentar isso, e aí a aparência da barriga melhora. Então às vezes a pessoa faz o LPF e diminui a barriga. Na verdade, o LPF ele não queima gordura. Ele não vai diminuir a gordura da barriga, mas ele melhora a aparência da barriga. Então, justamente porque ele recupera essa função. Porque diferente de fortalecer a musculatura, ela tonifica. O que é isso? Tonificar é você deixar ela pronta para estar ativa o tempo todo. Então, você vai correr, a tua musculatura está contraída. Às vezes as pessoas falam assim... contrai o abdômen, vai correr, contrai o abdômen. Você acha que um maratonista, ele corre lá 42 quilômetros, você acha que ele corre os 42 quilômetros contraindo o abdômen? Não. Ele não faz isso, porque ele esquece. Não é uma coisa voluntária. Então, se você tem a tua musculatura tonificada, ela vai ficar contraída involuntariamente, porque ela está tonificada. Então ele não precisa ficar aí, contrai o abdômen, porque ela já está preparada para isso. Quando você começar a correr, automaticamente interessante, ela já vai ficar... se uma moça tiver lá a diástase, né, e ela resolver a diástase, pode melhorar o problema na coluna, porque ela vai ficar tonificada, aí tu vai estar mais na melhor postura, né, e a força vai vir para cá, vai diminuir o peso na coluna, né. Sim, melhora a dor na coluna, costas, né? E o próprio LPF... por si só, ele melhora muita coisa, ele melhora o funcionamento do intestino, ele é bom para, por exemplo, mulheres que têm endometriose, porque só de você estar trabalhando a respiração, o vácuo abdominal, você consegue estimular ali várias vias ali que a gente tem no corpo que melhoram essas coisas. Então, o LPF ele traz muitos benefícios. É um exercício que inicialmente parece difícil, não é um exercício que cansa, mas ele é um pouco desafiador para você aprender a respirar, aprender a fazer o vácuo, né? Às vezes a pessoa, eu não consigo fazer, por isso que não é só vácuo, mas às vezes é um pouco desafiador no início, mas 5 minutos por dia
já 5 são minutos? suficientes. 5? É. Caraca. 5 minutos por dia já são o suficiente para você ter um resultado aí muito bom. E aí, às vezes, assim, em 12 semanas você consegue reduzir até 12 centímetros de circunferência abdominal praticando o LPF. Então, Agora afina a cintura. a galera tá aqui ouvindo, tá bacana. Agora, se a pessoa quiser fazer LPF, como que ela faz para conseguir te achar na rede, para poder chegar lá e falar assim, não, eu tenho que fazer LPF porque eu tô com um problema na barriga? Na verdade, dentro do meu programa de emagrecimento, a gente tem um curso Barriga dos Sonhos, que eu chamo, né? Que ela tem, as mulheres vão ter acesso a essas aulas também do LPF. É tudo incluído. Tá, e é Como por que onde? ela me encontra no Instagram? Ela me encontra @Drimuniz. Na verdade, eu tenho 2 perfis no Instagram. @_, aquele aqui embaixo, Drimuniz, ou @Drimuniz Emagrecimento. Então, pode me encontrar lá, na minha bio tem um link lá. A gente pode deixar também aqui na descrição do vídeo o perfil do Instagram. E aí vocês podem me encontrar lá. Inclusive, Dia das Mães está chegando. Você pode dar de presente para sua esposa aí, para ela vir treinar em casa. Não precisa ir pra academia, não precisa comprar roupa para treinar. Não precisa sair de casa, o marido não fica com ciúme porque ela não vai pra academia. Então, resolve tudo já em casa. Eu vi que você usa os materiais também. Ela usa os materiais aqui de casa, né? Cabo de vassoura, né? Sim, a gente faz aula usando cabo de vassoura, cadeira, só o peso do corpo, ou a gente usa também mini band, halter, mas as alunas às vezes falam, mas eu vou ter que comprar um monte de coisa. Se quiser comprar, é bom, mas se não quiser, dá pra fazer muita coisa em casa, dá pra fazer peso com garrafa PET, dá pra fazer coisas em casa com baixo custo, né? Sim. Bom. Ótimo. Adriano, o que você gostaria de compartilhar com a gente aí, pro pessoal? Algo seu, assim, mensagem livre. Teu, pra você, seu momento. Uma mensagem agora. livre, lá para os nossos assim, poxa, quando eu fui convidado, eu tava pensando que eu poderia falar sobre isso ou sobre aquilo, não sei. Tá contigo agora. Lá para os nossos queridos telespectadores. Não fala que não pensou nada, senão Não fica feio. pensei nada. Puxa vida, ela falou. Puxa vida. Ela disse. Eu não pensei nada porque, como eu falei, eu sou a dona da bola, então... Mentira. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não exigi que eles me convidassem. Eles me convidaram porque eu sou muito especial. Mentira. Eles me convidaram porque era mais fácil. Eu já tava aqui, entendeu? Então eu ia ser a primeira. Mas é isso. A mensagem que eu tenho pra vocês é que eu sempre falo isso, como eu tenho essa formação religiosa, né? O nosso corpo, ele é um templo, ele é uma dádiva que Deus deu pra gente. E a gente precisa cuidar desse corpo com muito carinho. Imagina só que você pensa no carro dos sonhos, uma Lamborghini, uma Ferrari, uma BMW, pensa no seu carro dos sonhos. Imagina que alguém te dá esse carro de presente. Você vai botar qualquer combustível em qualquer posto aí sem bandeira e estragar o motor do carro? Você vai não fazer revisão no seu carro e deixar estragar? Não vai. Você vai querer cuidar daquele carro da melhor forma possível, porque é uma coisa que você queria muito, é uma coisa que você valoriza muito. E o nosso corpo, ele vale muito mais do que um carro, porque a gente vive sem o carro, mas a gente não vive sem o corpo. E foi um presente que a gente ganhou. Deus deu pra gente esse presente do nosso corpo. E às vezes a gente coloca gasolina adulterada pra dentro, a gente come industrializado demais, a gente toma refrigerante demais, a gente não faz exercício, a gente não cuida, não faz a revisão, né? Manutenção. a revisão, a manutenção como precisa ser feito. Então, a gente precisa entender que o nosso corpo, ele vale muito mais do que qualquer carro, e a gente precisa dar para o nosso corpo o que existe de melhor, que é a alimentação saudável. Não precisa ser nada caro, mas é comer fruta, legume, verdura, né? Alimentação saudável mesmo, e fazer exercício. Porque o exercício, ele previne muitas doenças, ele melhora doenças, ele previne doenças. Então, fazendo isso, a gente vai estar cuidando da melhor forma desse presente que Deus deu pra gente, que é o nosso corpo. Perfeito. Muito que bom. mensagem. Isso é porque ela não preparou. Isso é porque ela não preparou. Cara, isso aí. Foi muito bom esse episódio, cara. E a gente passou esse tempo aí todo
e esquecemos de lançar aí o nosso desafio, nossas 2 palavras-chave. 2 palavras-chave. E quem vai falar uma dessas palavras-chave é a própria Dri. Vamos deixar ela falar, já que é dona da bola. Fala. Qual é a senha de hoje para você que Uma chegou palavrinha. até esse ponto do vídeo? Para garantir que você assistiu até aqui, você vai digitar lá nos comentários. Qual palavra você vai digitar? Não vou botar uma palavra só, vai ser 3. Dona da bola. Dona da bola. Boa. Dona da bola. Dona da bola. Excelente senha. É a senha aí do negócio. Então já ficou só essa aí. Pronto, só essa. Vocês estão satisfeitos? Eu estou muito feliz, estou muito contente. Fiquei grato, tá, Dri, por você ter cedido o seu tempo, o teu espaço, né? Também queria agradecer. Seus recursos. Queria agradecer aqui a dona da bola também. Muito obrigado pela sua participação hoje. E assim como você tem essa meta que te traz tanta alegria de ver o resultado das pessoas, ver a melhora das pessoas, eu acho que isso aí é a meta mais gloriosa que a gente podia ter. Ter a satisfação com a gente de que alguém está melhorando por causa do nosso trabalho. Eu acho que é o mesmo objetivo meu e do Max com esse espaço, e que, assim como no primeiro e no segundo episódio a gente falou um pouquinho sobre saúde emocional, saúde mental, agora falamos também de saúde do corpo, né? Físico, né? Saúde física, e também falamos sobre saúde mental hoje. Espero sinceramente que possa ter ajudado alguns de vocês. Que esse é nosso objetivo. Uma coisa muito interessante, rapidinho, isso aqui a gente já tá terminando, mas é que às vezes acontece, e você falou aí sobre, a gente quando a gente fala de exercício, a gente pode falar de tudo. E muitas alunas minhas, depois que elas começam a fazer exercício, depois que elas veem que elas são capazes de emagrecer, elas veem que elas são capazes de fazer outras coisas na vida. Então, tem aluna minha que foi tirar a carteira de motorista depois que começou a treinar comigo, porque ela viu que era capaz. Tem aluna minha que foi fazer faculdade. Tem aluna minha que não trabalhava, só ficava em casa e começou a trabalhar. Então, isso quando a gente começa a ver resultado em um aspecto da vida, a gente vê que a gente pode mudar vários outros, né? E é muito bom isso. Então, junte-se a nós aí e vamos fazer um exército de pessoas aí muito melhores. Muito, muito, muito melhores. Isso aí. E vamos ativar o corpo. É né? isso aí. Ativa você, ativa sua mente, ativa o seu estado de espírito e vamos seguir em frente, porque já tem mais episódios, né? E curtam aí o canal, se inscrevam, encaminhem para os seus amigos, familiares, esposa, para todo mundo. Para as mulheres de sua família aí, Dri Muniz Emagrecimento. E arroba underline, risco embaixo, Dri Muniz. Dri Muniz. Beleza, a gente vai melhorar esses negócios aí de... A gente escreve aí. A gente vai deixar na descrição do canal para facilitar. Top. Ivan, É isso? muito bom, é isso aí. Acho que foi um bom primeiro episódio com convidada. Nós esperamos daqui a alguns meses trazermos ela de volta para poder aproveitar daquela dona da bola, né? Mais fácil. E aí temos mais novidades para vocês aí ao decorrer do tempo. Isso. Pessoal, um beijo no coração. Um beijo no coração. Muito obrigado por vocês estarem aí assistindo a gente. Muito obrigado por essas visualizações incríveis aí. Sem vocês, o nosso trabalho não ia seguir adiante. É isso muito aí. obrigado. Gratidão. Tchau, gente. Beijo no coração.